Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Roberto e na aula de hoje vou ensinar vocês a como construir gráficos com intervalos dinâmicos. Eduardo, o que é isso e para que serve isso? Muito bem, eu vou mostrar como construir gráficos onde o usuário pode selecionar, por exemplo, uma data e ele pode analisar um mês, 2 meses, 3 meses de forma dinâmica com fórmulas, sem uso de tabela dinâmica. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como construir um relatório como esse, onde o usuário pode, por exemplo, mudar aqui a data de 30 de janeiro para 30 de março e ele muda automaticamente. Ou ele pode pôr dia 3 de março e ele também muda. Ou ele pode pôr 3 de janeiro e ele fica pequenininho, perfeito? Isso de forma automática. É claro que a gente pode pôr um seletor, pode pôr outras oportunidades aqui. Para que serve isso, afinal de contas, Edu? Bom, essa aplicação, eu pensei no seguinte, imagine que você tem um relatório que o usuário possa ter, ele queira ver um mês, 2 meses ou 3 meses de um determinado relatório. Então ele pode selecionar, você pode criar um seletor, ou pode criar uma validação condicional e ele pode selecionar um período. Aí nós estamos digitando aqui para ficar mais simples, para não complicar muito, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos ver como é que a gente constrói essa bagaça. É muito tranquilo. Ela tem um trabalhozinho, tem a parte de que a gente precisa ter muito cuidado na construção, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir em casa. Então, crie uma lista aí de datas ou valores aleatórios, quaisquer, para que a gente possa criar um gráfico. Primeiro, vamos entender como funciona um gráfico. Selecione essa parte, dou um Alt F1 e incluo um gráfico. Vou mudar o típico para ficar igual aquele gráfico de linhas lá, que estava do outro lado, legal, para a gente não falar, do gráfico é diferente que você fez, vamos fazer um igual. Perfeito, fizemos aqui um gráfico de linhas. Muito bem, quando você clica aqui na série de dados, veja o que acontece. Ele aparece duas opções, dois grandes ranges. O range de título, que é essa parte aqui debaixo do gráfico, e o range de valores, que é o que efetivamente gera o gráfico, obviamente. E eles estão aqui, olha, a aula B4, B11, ou seja, coluna B, e a aula C4, C11, coluna C. Perfeito? Então nós precisamos fazer com que esse range seja dinâmico, que ele leia de acordo com a seleção que o usuário fez. Para isso nós vamos usar o primeiro truque. O primeiro truque é em qual linha está essa data. Então eu vou usar a função que chama-se corresp. A função corresp ela me traz um número relativo a uma matriz. Fala de uma determinada matriz e que posição, qual é a primeira posição que eu encontro aquele determinado número. Então é corresp, eu venho aqui corresp, né? Pergunto, onde está o dia 1º de janeiro na coluna B? Ponto e vírgula 0 para ser exato e fecho a e aí está. Ele está dizendo para mim que ele está na posição 4. Será que é isso mesmo? Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Linha 4 está 1º de janeiro. Então ele achou perfeito. Se eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai dizer que o 30 de março está na linha 93. Vamos ver, linha 93, 30 de março. Está aqui, ó. Perfeito. Então ele trouxe certinho, beleza? Para facilitar nosso entendimento e a nossa análise, vamos mudar aqui para dia 3 de janeiro. Vamos para 3 de janeiro. 3 do 1 de 20, perfeito? Então ele está dizendo que está na posição 6, está aqui, ó, na posição 6. Ok, se eu vou fazer um gráfico de 1 a 3, vamos pensar comigo, ele vai pegar ele vai pegar 3 elementos. Se eu fizer a diferença entre 4 e 6, dá só 2, então tenho que tomar atenção com isso, porque a linha 4, ela faz parte do gráfico, então eu tenho que pegar o 4, a linha 5 e a linha 6. Perfeito? Então tem que guarde isso na memória para a gente tomar cuidado na hora que for montar o gráfico e não errar na construção. Agora nós vamos usar um outro truque, que é a função desloque. Se você não tem o Office 365, essa função não vai aparecer. Você pode montar ela na célula, mas ela vai dar erro. A partir do Microsoft 365, ele distribui a matriz, caso você crie uma matriz. Por que ele dá erro, Edu? Porque nas versões anteriores, ele dava erro porque ele não consegue pôr uma matriz dentro de uma única célula. Então ele dá erro. Mas a fórmula está certa. É só você memorizar o que eu estou fazendo aqui, você vai ver que vai funcionar direitinho. Legal? Então, a função desloque, ela tem a seguinte sintaxe. Imagine que desloque é como se fosse um tabuleiro, jogo de tabuleiro. Você tem a posição início, que é fora do caminho. Quando você joga os dados e ele fala, ande 2 casas, ande 3 casas. Você anda 1, 2, 3, só que você está fora do tabuleiro. Tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta é, onde começa o jogo? Então, você vai indicar... Como nós vamos fazer o título, vamos pegar essa parte de título, vamos começar, para facilitar, nós vamos clicar já no B, vou falar, começa aqui, e eu travo com F4, tá? Para que ele não mexa. Beleza. Aí ele pergunta, ok, da B1, quantas linhas para baixo eu tenho que andar? Muito bem. Eu estou na posição 1. Para chegar na posição 4,
Quantas linhas eu tenho que andar? 3. Tem que dar 3. Só que eu já tenho o número 4 ali. Então, para facilitar a minha vida, eu vou usar aquele 4. Só que eu vou clicar no 4 e vou falar, vou travar ele e vou mandar tirar 1, que é ele mesmo. Como não tem a posição 0, por isso que não dá para chegar na posição só com ele direto. Eu tenho que andar 4. Então, eu vou tirar 1, menos 1. Então, eu vou falar, olha, você vai andar 3. Para que ele fique de forma automática, ele vai procurar o item de forma automática e vai mudar e vai acertar sem problema nenhum para os próximos números que a pessoa colocar. Muito bem, andou 3 linhas. Quantas colunas eu tenho que andar? Eu não tenho que andar coluna nenhuma nesse caso, então é 0. Eu já estou na coluna certa, ok? Muito bem, aí ele pergunta, qual é a altura? Veja aqui, ele está me perguntando, ó, qual é a altura? Quanto vai ser a altura desse cara? A altura desse cara vai ser o seguinte, vai ser a diferença... Vai andar o 4, 5 e 6. Ele vai ter 3 de altura. Só que 6 menos 4 dá 2. Então eu tenho que fazer. Eu vou fazer o 6. Né? Agora é aquilo que nós guardamos. Vou clicar aqui no 6 vou dar um F4. Né? Menos. E vou pegar a linha 4. Que está aqui, ó. E vou dar um outro F4. Só que agora eu vou somar 1 para somar a própria posição 4. Então eu falo para ele que eu vou querer. Opa, cliquei errado aqui. Eu vou querer mais 1. Perfeito? E quanto de largura? Quanto de largura é qual? É uma coluna, 2 colunas, 3 colunas? É uma coluna só. Isso sempre vai ser uma coluna. Vou dar fechar e vou dar um enter. Veja o que acontece. Vou copiar essa formatação para cá. Ele me traz exatamente os 3 valores aqui, ó. 1, 2 e 3 de janeiro. Então, está funcionando. A nossa fórmula está perfeita. Eu posso fazer essa mesma fórmula. Vou copiar ela. Vou dar um Ctrl C. Vou copiar ela aqui para o lado. Só que a única coisa que eu vou ter que mudar é que eu não quero mais a coluna B. Eu quero a coluna C. Eu quero a mesma coisa, só que da coluna C. Aqui eu tenho a posição da linha e depois eu falo quantas colunas eu ando. Na anterior, eu falei que era 0. Aqui eu quero que ele ande um para a direita. E sempre será assim. Para a direita será positivos, para a esquerda será negativos. Para baixo será positivo e para cima será negativo. Então, em vez de 0, eu vou substituir por 1 e ele vai andar a posição. Veja o que ele trouxe. Ele trouxe os valores que estão logo ao lado das datas. Então, está funcionando perfeitamente. Ok, fizemos a segunda etapa. Fizemos a primeira, que foi definir as linhas. A segunda, definimos as fórmulas. Agora vamos para a terceira etapa, que é criar os nomes, os ranges dinâmicos. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro fazer de títulos. Eu vou copiar aqui e vou copiar essa fórmula. Dou um Ctrl C. Então, se o seu não distribuiu, não tem problema, ele vai dar erro, mas você pode copiar a fórmula do mesmo jeito. Para facilitar, eu copio a fórmula, dou um ESC, vou lá em fórmulas, vou definir o nome. Vou pôr o nome TG, né? E vou copiar aqui. Perfeito? Dou um OK. Esse nome já existe, eu já tinha criado ele anteriormente para fazer o teste. Então vamos pôr assim, ó, título. Vou chamar ele de título e vou pôr. Copiei. Perfeito, dou OK, agora ele aceitou. Se eu for lá no gerenciador de nomes, ó, pegar títulos, veja o que acontece, olha. Ele reconhece e tá pegando certinho as datas. Perfeito. Agora eu vou pegar dados. Como é que eu faço? Pego a coluna, agora copio a fórmula do lado, pego a primeira aqui, copio ela, Ctrl C. É importante vocês travarem as fórmulas do jeito que eu fiz aqui. Então, se você ficou com dúvida, dá pause no vídeo e refaça, né? Vamos lá, definir nome, vou pôr o nome de dados, ok? E vou copiar a fórmula aqui do OK. Beleza? Quando eu dou gerenciador de nome, vou lá em dados, ó, se eu clicar aqui, veja o que ele faz, ele está selecionando essa porção aqui de dados. Então tá perfeito. Ok, mais uma etapa concluída, a etapa da criação do gerenciador de nome. Feito, agora nós precisamos colocar esses nomes dentro do nosso gráfico para que ele fique dinâmico. Como é que eu faço isso? Clico aqui, veja que aqui eu tenho, aqui vai ser o título, né, onde vai ser o título, e aqui vai ser onde serão os dados. Porém, eu não posso remover esse aula exclamação. Se eu remover, presta atenção, se eu remover esse aula exclamação, dá errado, vai dar pau, não façam isso. Então, o que eu faço? Eu apago do antes de exclamação até o ponto e vírgula e vou pôr aqui título. Quando começa a digitar título, quando eu ponho o título, ó, ele já traz aqui e eu posso dar um OK. Depois da exclamação, até o ponto e vírgula, eu venho dados. Ele tem o dados, dou um Enter e tá feito. Beleza, o nosso gráfico parece estar funcionando. Posso deletar isso aqui agora, que não preciso mais dele, Ctrl menos, deletei, tá aqui o nosso gráfico e vamos testar. Vamos colocar agora 30 de janeiro e ver o que acontece. Uau! 30 de março, vamos ver o que acontece. Uau! E aí está feito o nosso gráfico com intervalo dinâmico.
E aí, o que achou da aula? Gostou? É uma técnica interessante para quando você quer montar relatórios com intervalos dinâmicos, que os intervalos mudem de forma automática. Não é assinante do canal? Assine o canal. Tem vídeo novo toda semana com dicas como essa. Gostou da dica? Dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Tem outra forma? Sabe outro jeito de fazer? Põe aqui nos comentários ou põe um comentário o que você achou dessa aula, que com muito prazer eu vou ler e responder 100% dos comentários, ok? O objetivo desse canal é reduzir o que eu chamo de analfabetismo corporativo. Então, obrigado por assistir o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.